É alguém que parou realmente para pensar, não, peraí. Esse ciclo tem se repetido o tempo todo na minha vida. Será que realmente o problema não pode estar em mim? Olá, capricornianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Capricórnio, espiritualidade por gentileza, energia predominante para os próximos 7 dias. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, leitura de amor. O mago traz uma energia de manifestação, de materialização. Aqui são vocês se sentindo prontos para manifestar algo na vida de vocês que vocês sempre desejaram. Porém, até então isso não havia acontecido porque vocês não estavam se sentindo preparados, né? Talvez o medo, receio, insegurança, falta de atitude, algo do gênero, estava impedindo que vocês realizassem, manifestassem algo aí que vocês sempre desejaram na vida de vocês. Aqui é como se vocês finalmente se sentissem aptos, tá? A tomar uma iniciativa, a resolver algo, a fazer acontecer, entende? Tá? Aqui tem uma grande, está muito favorável à comunicação aqui, tá? Então aqui, se a gente estiver falando de uma reconciliação, pode ser a energia de vocês ou da pessoa conectada a vocês, tá? Alguém que vai estar vibrando aí na energia do mago, lembrando que é uma leitura coletiva, a gente pode estar espelhado, a energia que vem à mesa pode ser de alguém conectado à energia de vocês, tá? Então se não forem vocês, é outra pessoa e vice-versa. Certo? Aqui, se for uma pessoa nova, é como se vocês estivessem num momento de realizar um sonho, de manifestar aquilo que vocês sempre pediram à espiritualidade. Uma pessoa assim, assim assado, tá? Quando sai essa carta, é como se... É um bom presságio, né? De que uma pessoa muito especial está vindo para o caminho de vocês. Exatamente do jeitinho que vocês sempre desejaram, tá? Ok? Vamos entender mais aqui. Mais uma energia aqui. Mais uma energia. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Mais uma energia, leitura de amor, próximos 7 dias. A carta da aranha. Essa carta, ela traz uma energia de trabalho, de dedicação, tá? Então aqui é a energia de alguém que vai estar muito disposto a fazer um relacionamento dar certo. Seja uma reconciliação ou uma pessoa nova, tá? Eu vejo muita dedicação. Ok? Vamos ver aqui o que o oráculo do amor traz para vocês. Espiritualidade, do que estamos falando, signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, do que estamos falando? Capricórnio, leitura de amor, do que estamos falando? Alguém observa vocês, stalkeia vocês. Relacionamentos de codependência, medo de abandono. Aqui tem uma questão de codependência. Eu tô achando que pode ser uma tentativa de reconciliação, tá? E no caso seria uma pessoa que tem uma questão a ser trabalhada aí em relação a medo de abandono, tá? Então é alguém que de repente na infância, né, foi abandonado pelos pais,
tá? Pelo pai, pela mãe, por ambos, né? Ou se sentia meio excluído, tá? Discriminado, não teve muita atenção, não pôde contar com os pais, sabe, pais meio ausentes? Você tem a presença física dos pais, mas você se sente ausente. Você os sente ausentes, né, na sua vida. Não são pais que conversavam muito, entende? Você praticamente tinha que se virar sozinho, sozinha, não podia contar muito com apoio, né? Tá? Para outros casos, são pessoas que tiveram problemas com abandono dentro dos seus relacionamentos afetivos. Amizade, tá? Não só família, amizade ou relacionamentos afetivos amorosos mesmo, tá? Onde os seus companheiros, suas companheiras do nada largavam, né? Davam as costas, sumiam, entende? Pessoas egoístas, né? Sabe aquele tipo de pessoa que não quando vê que está sendo contrariado, larga a mão mesmo, abandona, não importa a situação, né? Tem pessoas que chegam a ser maldosas mesmo, né? Mistura uma coisa com a outra, né? Então, abusa, percebe que você tem uma certa dificuldade, uma certa dependência dela você não vai fazer o que eu quero? Então tá, então você que se vira. E larga a mão, abandona, e esse abandono faz com que a pessoa passe por dificuldades mesmo e tal. Né? Enfim, adaptem, tá? Então, pode ser energia de vocês ou energia de alguém conectado a vocês, alguém que tem um problema com abandono aqui. Por isso essa codependência. Então, se a gente estiver falando mesmo de reconciliação, é alguém que sentiu muito o afastamento de vocês. Tá? É alguém que sentiu muito, porque já teve que enfrentar situações de... Não que vocês tenham abandonado essa pessoa, entende? Mas é a sensação, né? É alguém que não consegue lidar muito bem com essa questão de término, né? De relacionamento e tudo mais. Porque é como se aflorasse, sabe? Aquele sentimento de ser deixado, né? Para trás. E essa pessoa observa muito vocês, acompanha muito vocês à distância aí. Tá? Transcendendo obstáculos, aprendizado, expansão, nova fase, preparando para uma união. Então essa pessoa está querendo retornar na energia de vocês. Está querendo superar alguns obstáculos na relação de vocês. Ó, saiu codependência de novo. 2 vezes codependência. Sentimento de obsessão, possessão, controle. É um tipo de bloqueio, né? Tá? Caramba, hein? Tenha fé, o amor está vindo, surpresa, convites, encontros, hesitação, alguém vai ficar meio assim, né? Conexão de almas. Tratamento de silêncio, abandono, novamente. Vocês não estão se falando, tá? Vocês não estão se falando mesmo aqui. Mas existe uma codependência muito grande em relação a vocês aqui. Então, por exemplo, se é uma pessoa que de repente quando era criança se sentiu meio abandonado, excluído pelo pai, pela mãe, é uma sensação muito parecida que ela está sentindo em relação a vocês. Repito, não que vocês tenham abandonado essa pessoa, tá? De repente vocês se afastaram porque realmente essa pessoa deu razão, deu motivos para vocês se afastarem. Mas é a sensação, entende?
É como se ela não conseguisse lidar com isso, assim como ela não conseguiu lidar na infância dela. Tá? Aqui, essa pessoa, ela é como se fosse, eu tô sentindo a energia de alguém que até tentou seguir adiante, mas ela não consegue. Eu vejo que ela quer muito recuperar esse relacionamento, tá? Energia do mago com a aranha. Ela quer se dedicar muito a esse relacionamento. Muito mesmo, tá? Transcendendo obstáculos, aprendizado, expansão, nova fase, preparando para uma união. Aqui é uma pessoa que, assim, se ela realmente estiver decidida a se dedicar, é uma pessoa que realmente se dedica. Tá? Então, se por alguma razão isso não aconteceu quando vocês estavam juntos, né? Seja por uma imaturidade dela, enfim, egoísmo, né? Eu vejo essa pessoa superando ou tentando superar isso, né? Tem uma intenção muito forte aqui de manifestar um relacionamento mais recíproco. Entende? Vamos entender com o tarô? O que mais? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. O que mais? Próximos 7 dias, Capricórnio. O que mais? 8 de espadas. Cavaleiro de ouros. 10 de ouros. O eremita. 8 de paus. Essa pessoa enxerga vocês como alguém de muito valor. Essa pessoa, ela é uma pessoa estável financeiramente. Ela quer ofertar estabilidade para vocês, estabilidade emocional, financeira, tá? Existe algo que ela se sentia presa. Aqui é uma ilusão mental. Ela estava se sentindo presa a algo na mente dela, tá? Ilusão mental, é por isso que fala de ilusão mental. É algo na cabeça dela, na mente dela, ela se vê, ou estava se vendo, né? Presa a alguma situação, ou presa a algum comportamento. Mas é como se ela tivesse meio que se acomodado a isso. Sabe? Vai ter movimentação, vai ter comunicação aqui. Essa pessoa, ela é alguém que levou tempo, tá? Para se reaproximar de vocês aqui. Porque ela precisou amadurecer. Ela precisou ficar um tempo sozinha para encontrar respostas. Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa está sozinha, ou ela está sozinha desde a época que vocês terminaram, ou essa pessoa está sozinha no momento, tá? Alguém que não está socializando muito, alguém que está observando muito vocês, tá? É alguém que está muito focado em manifestar essa reconexão com vocês aqui. Tá? Pode ser uma pessoa nova, eu tô vendo aqui, pode ser uma pessoa nova sim, tá? Pode ser uma pessoa nova chegando na energia de vocês também. Mas vamos concluir aqui de reconciliação, tá? Teve uma finalização aqui nesse relacionamento por conta dessas ilusões mentais. Que pode ter a ver com comportamentos dela, algo que ela insistia em permanecer, entende? É uma pessoa que tem sentimentos por vocês, tá? Essa pessoa tem sentimento por vocês.
Só que ou ela é uma pessoa tímida, ou ela tem uma dificuldade de expressar seus sentimentos, tá? É uma pessoa que pode ser mãe, pai de família, ou vocês têm filhos juntos, ou filhos de outro relacionamento, para alguns casos. É uma pessoa romântica, tá? É alguém que quer vir muito rápido na direção de vocês, tem muito desejo por vocês. Quer ofertar algo sólido para vocês, tá? Alguém querendo ser muito estratégico para se aproximar de vocês. O Imperador. Áries está muito forte aqui, tá? Áries está bem forte aqui. Tem Áries, tem Virgem, Escorpião, mas Áries está bem forte, tá? É uma pessoa que realmente sabe aquilo que quer e vai vir na direção de vocês, tá? Aqui é alguém que não se comprometia muito com vocês, Capricórnio, tá? É uma pessoa que era espírito muito aventureiro, muito livre, muito, sabe? Aqui pode ser que seja uma pessoa muito apegada à matéria, né? A questões superficiais. Aqui é o perfil de uma pessoa meio sedutora, tá? Pode ser amável, pode ser romântica, pode ser assim. Só que é uma pessoa que não se comprometia muito nos relacionamentos. Tá? Pode ter a ver com essa questão aqui, pode ter a ver com essa questão que eu falei. Relacionamentos que ela teve, né? Onde foram abandonados, onde eles se dedicaram demais ao relacionamento e no fim acabaram sozinhos, por exemplo. Então é um receio de se apegar novamente às pessoas, né? A novas pessoas, né? A um novo amor. O receio de ser abandonado novamente. Tá? Mas aqui é como se fosse assim, que eu tô sentindo. Essa pessoa, no caso, eu sinto aqui, tá? Eu tô sentindo aqui que essa pessoa, se ela tem um problema em relação a isso, de pessoas que abandonaram ela nos relacionamentos, ou que ela teve essa sensação, ou ela preferiu acreditar que era isso, tá? Aqui é uma ilusão mental, então quer dizer, tem alguma coisa que ela acreditava, que ela estava presa a alguma ilusão mental aqui que ela acreditava ser real, mas na verdade não era. Então eu tô sentindo aqui que esse abandono, tá? Esse receio dessa pessoa de, eu não sei, porque vai que eu me comprometo de novo, eu me dedico tanto do jeito que eu me dediquei nos relacionamentos anteriores, e Capricórnio vai embora, me abandona. Arranja outra pessoa, me trai, enfim. Como provavelmente deve ter acontecido em outros relacionamentos dessa criatura aqui. Né? Então eu tô sentindo aqui que é como se isso fosse algo da cabeça dela. Essa versão está na cabeça dela. Na verdade, ninguém abandonou ela. Vocês estão entendendo? É o contrário. Ela fazia com que as pessoas com quem ela se relacionava se sentissem sozinhas. Porque era uma pessoa aventureira. É uma pessoa que mentia, é uma pessoa que traiu a confiança de outras pessoas. É uma pessoa que tinha contatinhos, é uma pessoa que, entende? Fazia graça por aí, escondia coisas aí. Só que nós estamos falando de uma pessoa que tem uma personalidade muito difícil, tá? Apesar de ela ter essa característica do imperador no seu lado luz, né, de lutar por aquilo que quer e tudo mais, ao mesmo tempo ela carrega o lado sombra do imperador. É uma pessoa orgulhosa,
É uma pessoa que tem que ser do jeito dela, entende? Por isso essas ilusões mentais, ó, espelhou aqui. Na mente dela, por ela ter esta personalidade, quem abandonou ela foram os companheiros, foram as companheiras dos relacionamentos anteriores dele e dela. Mas na verdade não é que abandonaram. Ela era ausente. Ela não dava valor para o relacionamento, não era recíproco. Não se comprometia com o relacionamento. Então as pessoas logicamente foram embora. Foram embora. Isso não quer dizer um abandono, entende? Porque esse abandono que essa pessoa sente, né, que ela acredita, né, que ela foi abandonada, tudo, ela se coloca numa posição de vítima, vocês estão entendendo? Ela não está se colocando, ela não está vendo tudo isso aqui, ou não estava, né? Não estava vendo tudo isso aqui, todos esses acontecimentos como se dissesse, mas as pessoas foram embora porque eu tinha esse temperamento, porque eu tinha essa personalidade, eu também não era uma pessoa fácil, por isso que as pessoas foram embora. Não, não é isso. Na mente dessa pessoa, ela tinha plena convicção que ela foi abandonado. Eu dei de tudo para ela. Não, essa pessoa não se dedicou a nada ao relacionamento. Tá claro aqui. Não teve dedicação. Mas na cabeça dela, porque é uma pessoa orgulhosa, não pode mostrar para ninguém que o problema estava nela. Então ela criou essa ilusão mental, né, para justificar os acontecimentos. Entende? Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu vou falar para os meus amigos, para os meus familiares que o erro foi meu? Não. É mais fácil eu colocar a culpa nos outros, né? Então é o que essa pessoa passou a espalhar por aí. Eu me dediquei ao relacionamento, todo mundo me abandonava, no fim todo mundo me abandona, eu faço de tudo, eu sou uma pessoa dedicada, eu respeito, eu compro presente, eu faço isso, eu faço aquilo, porque é uma pessoa romântica? É uma pessoa romântica. Mas não significa que é uma pessoa que compra presentes para vocês, que traz rosas o tempo todo, que é uma pessoa que te respeita. Nesse caso, é uma pessoa que não respeitava as pessoas com quem ela estava. Então as pessoas foram embora. Só que uma pessoa que tem essa personalidade, ela vai ressaltar as partes positivas, lógico, né? Então, mas eu dava flores, eu era uma pessoa carinhosa, né? Eu fazia o café da manhã de vez em quando, eu fazia surpresa e tudo mais e tal. Como se um relacionamento se baseasse apenas nisso. É uma coisa boa? É uma coisa que faz falta hoje em dia? Em muitos casos não tem isso realmente. E é uma coisa que faz sim toda a diferença, né? Mas não basta só isso. Se o principal não existir, que é o quê? Respeito, comprometimento. Aqui é uma pessoa que mentia. Aqui é uma pessoa que traiu a confiança dos seus companheiros, companheiras. Só que como ela criou essa ilusão mental, ela afirmou tanto isso para ela, que isso passou a ser uma verdade para ela. Então agora ela tem o receio de se comprometer sério com alguém, né? E esse alguém dá para trás. Abandoná-la, como ela sempre colocou. Eu vou me dedicar demais e a pessoa vai embora. Tá? É uma pessoa que tem um medo do abandono. Então, para ela não ter que lidar com isso, ela prefere não se apegar. Ou preferia, né? Não se apegar. Por isso que ela continuou agindo dessa maneira aqui. E foi o que aconteceu com vocês, no relacionamento de vocês. Aí o que aconteceu? Vocês também pularam fora. Só que é como se essa pessoa precisasse ficar esse tempo sozinha, para ter uma iluminação. Entende? Precisou esse término aqui, ó. Para que a pessoa acordasse. Houve uma transformação aqui. Para que ela entendesse que, na verdade, não é que ela foi abandonada. Vocês deixaram esse ser de luz por causa do comportamento dele. Não foi abandono. Abandono é quando realmente a pessoa faz de tudo e tudo mais e de repente você chega lá, trai a pessoa, né?
desrespeitou, não considerou, não teve consideração alguma, né, pela dedicação, pelo apoio, pelo respeito que essa pessoa sempre teve com você, e você de repente deu as costas, arrumou outra pessoa. Isso é abandono. Não foi isso que aconteceu. Essa pessoa foi ausente com vocês. Essa pessoa foi indiferente ao relacionamento de vocês. Não foi comprometida, por isso vocês saíram. Esse entendimento que essa criatura não tinha, porque o orgulho dela falava mais alto. Só que ela precisou ficar sozinha para entender isso. O quanto ela agiu de forma traiçoeira, egoísta com vocês. Entenderam? Por isso que existe aqui, por isso que veio essa carta de transcendendo obstáculos, aprendizado, expansão, nova fase. E alguém querendo voltar na energia de vocês, dessa vez, de forma mais comprometida, querendo realmente se dedicar ao relacionamento. Alguém que entendeu o porquê que as pessoas estavam se afastando dela. E não era abandono. É porque ela estava afastando as pessoas dela. Entenderam? Ó. Essa pessoa quer ofertar reciprocidade para vocês. Tem muito sentimento por vocês. Sentimentos ocultos aqui. Tá? Sentimentos ocultos por vocês, ó. Vocês indo embora. Como se essa pessoa nunca tivesse esquecido de vocês. Tá? Essa pessoa querendo voltar mais comprometida com vocês, ó. Essa pessoa querendo voltar na energia do Rei de Ouros dessa vez. Essa pessoa se comportou como um cavaleiro de paus. Uma pessoa aventureira. Galanteadora, cisca pra tudo quanto é lado. Não para nos relacionamentos. Não abre mão da sua liberdade. Faz o que quer, fala o que quer. Todo mundo que tá com ele, com ela, tem que ser do jeito dela. Tem que aceitar ela como ela é. Mas é claro que ninguém iria aceitar algo do gênero, né? Essa pessoa amadurece. Volta como Rei de Ouros. Rei de Ouros é a energia de uma pessoa mais madura, mais pé no chão. Com mais maturidade, responsabilidade. 8 de Ouros, a mesma energia lá da aranha. Uma pessoa que disposta a se dedicar de fato ao relacionamento. Ó, a mudança de ponto de vista. O despertar. Tá? Essa pessoa vai se comunicar rápido com vocês, tá? Não vai demorar. Pode ser que vocês já estão um tempo afastados aí, mas ela precisou desse tempo, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele fala de um tempo de espera. Mas por quê? Porque ele tá analisando tudo. Junto com o eremita, que também fala de sabedoria, fala de colocar o pé no freio, não agir na impulsividade. É alguém que parou realmente para pensar, não, peraí, esse ciclo tem se repetido o tempo todo na minha vida. Será que realmente o problema não pode estar em mim? É alguém que sempre colocou a culpa nos outros, nos relacionamentos que ele e ela tinha. A culpa sempre era dos seus companheiros, suas companheiras, nunca era dele e dela. É uma pessoa orgulhosa aqui. É alguém que engole orgulho. É bem isso. Essa pessoa enxergou. Tá? Ela está determinada a vir na direção de vocês aqui. Aqui realmente teve uma transformação depois dessa finalização aqui. Tá? Obviamente, cada caso vai ser um caso, né? E o resultado vai depender do livre-arbítrio de cada um, certo? Se for uma pessoa nova, pode ser uma pessoa nova? Pode ser uma pessoa nova. Pode ser uma pessoa nova vindo na direção de vocês. Pode ser alguém que já conhece vocês,
tá? Eu tô sentindo que essa pessoa já conhece vocês, só que ela não se declarou, porque eu vejo essa pessoa stalkeando vocês. Então, é uma pessoa nova no sentido assim, vocês nunca namoraram, vocês nunca tiveram nada, tá? Assim, mais sério, né? Tá? Então pode ser uma amizade, algo assim. E essa pessoa tem sentimentos por vocês, mas é como se ela não tivesse coragem de se declarar, porque ela tem uma questão mal resolvida em relação também a abandono. Relacionamentos aí que não deram certo, pessoas que puxaram o tapete dela, foram embora de uma hora para outra, ou foram abandonados pelo pai, pela mãe na infância. Tem algum problema assim. Então ela tem muito medo de se comprometer, de se apegar a alguém, né? E essa pessoa abandonar ela. Mas eu vejo que ela finaliza aqui, tá? Essa questão. Tá? Transcendendo obstáculos, aprendizado e expansão. Essa pessoa supera isso. Essa pessoa determinada agora a vir na direção de vocês. Tá? Alguém que vai estar sendo muito estratégica para vir na direção de vocês. Alguém que está sozinha agora nesse momento, tá? Eu vejo troca de mensagens, é uma pessoa estável financeiramente, é alguém que quer vir muito rápido na direção de vocês, tem desejo por vocês, é uma pessoa muito pé no chão, essa pessoa vai querer propor algo sério para vocês, tá? Tem sentimentos já por vocês, por isso que eu tô falando, é alguém que vocês já conhecem. Só que ela estava se auto-sabotando. Aqui também é uma pessoa, ou é uma pessoa tímida, ou é uma pessoa que tem algum problema em relação a demonstrar seus sentimentos, tá? Aqui ela se auto-sabotando aqui. Eu percebo que já faz muito tempo que essa pessoa nutre sentimentos por vocês. Tem uma energia de lentidão aqui. Só que essa pessoa não fazia isso porque ela tinha esse receio. De eu vou me apegar a Capricórnio e se Capricórnio me deixar? Porque é uma pessoa muito romântica, muito sentimental. Então é uma pessoa que se apega muito fácil às pessoas. Entende? Que ela escolhe para se relacionar. Então é alguém que sofre muito. Porque tem pessoa, gente, que pessoa fria mesmo, né? Então não sente nada, né? Quando acontece os términos e tudo mais. Essa aqui é uma pessoa muito sensível. Peixes, Câncer, Escorpião. Pode ser alguém desses signos ou ter forte no mapa, tá? Não se apeguem muito a signos, tá, gente? Às vezes vocês podem ser de outros signos, mas vocês estão vibrando de acordo com a energia desse arquétipo aqui. Entende? Eu falo signos porque tem muita gente que pede, mas eu não gosto de falar muito signo, não, porque nem sempre tem a ver com signo, né? Que a pessoa fala, bateu tudo, só que só o signo que não é. Mas, gente, não necessariamente é o signo, tá? É vocês se conectando com a energia daquele arquétipo, tá? Mas eu falo signos porque vocês pedem, né? Tem signos fortes aqui que pode vir a coincidir aí com o caso de vocês. Tá? Então tem Áries forte, que eu falei, né? Tem Escorpião, tem Virgem, tá? Peixes, Câncer, Escorpião. Então tem movimentação, tem troca de mensagens aqui, tá? Alguém muito determinado, certo daquilo que quer, vai se declarar, tá? Tem sentimentos por vocês aqui. Então para alguns pode ser uma pessoa que vocês nem desconfiem quem seja, tá? Essa pessoa vai se declarar para vocês aqui. Tá? 8 de copas. Essa pessoa ela vai ter que deixar uma situação para trás. Eu não sei o que é, mas é uma situação que ela vai deixar e vai envolver o emocional dela. 8 de copas é quando alguém deixa uma situação, mas tendo sentimentos. Sentimentos que eu digo, não que, por exemplo, essa pessoa então quer dizer que essa pessoa vai vir atrás de mim, mas ela ama outra pessoa, alguma coisa assim. Não é nesse sentido que eu tô sentindo, tá? Aqui pode ser tendo que, por exemplo... como é que eu vou dizer?
Ah, se eu quiser ter alguma coisa com Capricórnio, por exemplo, eu vou ter que me mudar, porque tem uma energia de mudança aqui também. Pode ter uma mudança, tá? Essa pessoa vindo na direção de vocês, se mudando para onde vocês moram, né? Só que para isso eu vou ter que deixar amigos queridos, eu vou ter que deixar os meus pais que moram nessa cidade, entende? Não necessariamente é uma pessoa, né, assim, né? Namorado, namorada, ou alguém que ainda tenha sentimentos, ex, tá? Porque eu não tô sentindo uma energia de triângulo aqui. Mas tem alguma coisa que ela vai ter que deixar para trás aqui que vai envolver o emocional dela, tá? Mas aqui fala de sentimentos ocultos. Essa pessoa tem sentimentos por vocês. Aqui existiu muita dúvida para essa pessoa deixar essa situação para trás. Muita dúvida, muito receio, né? Porque é como se essa pessoa ela fosse se arriscar aqui para vocês. Por vocês. Entende a situação dessa pessoa aqui? Por isso que teve muitas dúvidas, muitos receios, porque ela já tem essa questão mal resolvida em relação ao medo do abandono, né? Então será que vai valer a pena eu deixar essa situação para trás, meus amigos, minha família e tal, né? Para me dedicar a esse sentimento aqui, mas e se Capricórnio não for recíproco? E se Capricórnio me enganar porque eu me relacionei com pessoas que foram superficiais e que mentiram para mim, que traíram a minha confiança? Para alguns casos teve traição física até, carnal. Isso acabou gerando muitas dúvidas nessa pessoa, por isso essa pessoa demorou. Por isso que eu falei que eu senti uma energia de lentidão aqui. Por isso ela demorou para tomar essa atitude. Mas ela toma, ela vai deixar uma situação para trás. Tá? Alguém que está realmente disposta a se dedicar a vocês. É uma pessoa muito pé no chão, tá? Uma pessoa muito trabalhadora. E ela vai ofertar para vocês estabilidade financeira, emocional. É uma pessoa que vai ser comprometida. Aqui é uma pessoa, a energia do Rei de Ouros é só energia, não é gênio. Energia do Rei de Ouros é a energia daquela pessoa que transmite confiança, segurança. Não é aquela pessoa que vai ficar ciscando, olhando pra tudo quanto é homem, quanto é mulher na rua, que vai ter um monte de contatinhos. Não é esse tipo de pessoa, tá? O Rei de Ouros, quem vibra na energia do Rei de Ouros, não. Energia do Rei de Ouros é energia de uma pessoa madura, tá? Energia de empresários, energia de investidores, energia de pessoa pé no chão. Tem maturidade aqui, leva a sério os relacionamentos. Alguém sai de uma estagnação aqui. Alguém vai deixar uma vida de solteiro aqui. Então, de repente, essa pessoa pode ser alguém que não se comprometia nos relacionamentos dele e dela. De fato. Justamente porque tinha receio disso acontecer. Ela já deve ter se comprometido sério com alguém na vida. Só que essa pessoa com quem ela se relacionou pode ter decepcionado ela. Pode ser uma pessoa ou mais de uma. Então ela parou e preferiu viver uma vida de solteiro aqui. Tá? Só que essa pessoa deixa isso pra trás, tá? Ó, mudança de ponto de vista. A carta do solteiro. Por quê? Porque essa pessoa vai ver vocês como uma conexão de almas. Carta dos amantes. Signo de Gêmeos. Ok? Legal, hein? É uma pessoa que vai ser muito dedicada aqui ao relacionamento de vocês, tá? E é uma pessoa muito trabalhadora, com certeza, porque saiu aqui o Rei de Ouros e saiu a Carta da Aranha. A Carta da Aranha, ele fala de uma pessoa muito dedicada ao trabalho e dedicada à família. É uma pessoa muito comprometida. Então, se for uma pessoa nova, é vocês vibrando também na energia do mago. Ou seja, chegou o momento de vocês manifestarem aquilo que vocês sempre desejaram. Tá? E essa pessoa também vibrando nessa energia. Junto do imperador aqui. Eu quero fazer isso acontecer. É alguém que conseguiu superar esse obstáculo aqui. Tá? Essa pessoa observa muito vocês. É como se ela estivesse observando vocês de longe. Analisando vocês. Essa pessoa estava estudando vocês. E chegou à conclusão que realmente vocês são alguém, é uma pessoa que vale a pena.
É uma pessoa de valor. Tá? Graças a essa admiração que ela tem por vocês, vocês sem perceber ajudaram essa pessoa a se livrar desses bloqueios aqui. E essa pessoa vai vir na direção de vocês. Vocês são uma conexão de almas. Linda mensagem. Linda mensagem, Capricórnio. Não vai demorar, tá? Tem movimentação rápida aqui. Ou vai ser muitas mensagens, ou essa pessoa vem na direção de vocês, e para alguns casos a pessoa vem de mudança. Ela pensando muito aqui, ela sendo muito estratégica. Como é que eu vou fazer para me aproximar de Capricórnio? Como é que eu vou fazer para falar? Porque é o que eu falei, alguém que tem uma dificuldade de demonstrar seus sentimentos, ou é uma pessoa tímida aqui. Mas que ela está determinada, ela sabe o que ela quer, ela sabe. Ela sabe muito bem o que ela quer. E ela vai vir. Ela botou na cabeça que é o momento de eu manifestar isso. Agora eu me sinto pronto. Se eu estava naquela dúvida, se eu abandono ou não abandono essa situação, se eu vou, se eu arrisco, não, essa pessoa sai dessa condição e vem, tá? É uma energia de ação aqui, de transformação, de mudança, transcendendo obstáculos aqui. Tá? É isso que eu tenho para vocês, capricornianos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.